Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra. Hermanos, en el día de ayer comenzamos a hablar acerca de lo que se ha conocido como la disciplina eclesiástica. Irmãos, no dia de ontem nós começamos a falar acerca do que tem se chamado disciplina El eclesiástica. pasaje clave es Mateo 18 del 15 al 17. A passagem chave é Mateus 18 do 15 ao 17. Ayer vimos el contexto anterior y siguiente. Ontem nós vimos o contexto anterior e o contexto seguinte Para poder en un buen espíritu y con equilibrio interpretar estos pasajes. para poder num bom espírito e em equilíbrio interpretar estas passagens. Ahora, en nuestros días se ha acuñado un lenguaje cristiano Agora nos nossos dias tem se cunhado uma linguagem cristã que a veces trae desequilibrios y muchos problemas a la iglesia. que às vezes traz desequilíbrio e muitos problemas na igreja. Muchos hermanos dicen que no debemos juzgar para no ser juzgados. Muitos irmãos dizem que nós não devemos julgar para que não sejamos julgados. Y en nombre de ese pasaje Que em nome dessa passagem, dejamos de hacer muchas cosas que deberíamos que hacer como iglesia. em nome dessa passagem, nós deixamos de fazer muitas coisas que deveríamos fazer Lo na que está igreja. diciendo Jesús O que Jesus está dizendo es que si nosotros tenemos cosas por tratar, é que se nós temos coisas pendentes para tratar, varas en nosotros, para nós, no, varas en nosotros, cisco no olho, no podemos quitarlo de nuestro hermano. nós não podemos tirá-lo do nosso irmão. Pero una vez quitamos lo que hay en nosotros, Porém, uma vez que nós tiramos aquilo que há em nós, en un buen espíritu podemos ayudar también a nuestros hermanos. num bom espírito nós podemos também ajudar os nossos irmãos. Vamos a leer muchos pasajes. Nós vamos ler muitas passagens. Seguramente el tema hoy va a ser un poco más largo. Pode ser que esse tempo de hoje seja um pouco mais longo. Entonces yo voy a leer los pasajes sin esperar que usted vaya a ellos. Então eu vou ler aqui as passagens sem esperar que você localize elas aí na tua Bíblia, Para ir agilizando con el tiempo y aprovechando mejor el tiempo. para que nós possamos aproveitar o tempo da melhor forma possível. Jesús en el Evangelio de Juan en el capítulo 7, verso 24. Jesus no Evangelho de João, capítulo 7, verso 24, Él dice así: ele disse assim: No juzguéis según las apariencias, Não julgueis segundo as aparências, sino juzgad con justo juicio. senão que julgai com justo juízo. Entonces el Señor no nos está diciendo que no juzguemos. Então o Senhor não está dizendo que não julguemos. Dice que no juzguemos, pero según las Diz apariencias. que nós não devemos julgar, porém segundo as aparências. Pero que sí debemos hacer un juicio, Porém, se nós devemos fazer um juízo, debemos hacerlo de una manera justa, devemos fazer isso de uma maneira de justa una manera equilibrada, e de uma maneira equilibrada, bíblica, que corresponda al espíritu y al carácter de Cristo. que corresponda ao Espírito e ao Que caráter de Cristo, cumpla el propósito por el cual el Señor nos manda a tratar estas cosas, que es la restauración de nuestros hermanos. que cumpra o propósito do qual o Senhor tem nos mandado fazer essas coisas, que é a restauração dos nossos irmãos. Y el justo juicio, E o justo el juízo, juicio equilibrado, o juízo equilibrado, las instancias correctas e as instâncias corretas de cómo se debe tratar el pecado en la iglesia. de como se deve tratar o pecado na igreja. Están ahí en Mateo 18. Está aqui em Mateus 18. Ahora, ¿qué cosas deberíamos tratar en la iglesia? Agora, que coisa nós deveríamos tratar na igreja? Resumiéndolos, hay tres cosas que son muy pecaminosas y que cuando la iglesia no trata sus asuntos puede causarle mucho daño a la iglesia misma. Resumindo, existem três coisas que são muito pecaminosas e quando a igreja não trata esses assuntos, isso pode trazer muito dano à vida da igreja. La primera es la fidelidad doctrinal, A primeira coisa é a fidelidade doutrinal. la segunda la pureza de vida A segunda é a pureza de vida. y la tercera la unidad de la comunidad fraternal. E a terceira é a unidade da comunidade fraternal. Cuando nosotros vemos Quando nós vemos en medio de la iglesia no meio da igreja algunos hermanos o un hermano alguns irmãos ou um irmão con problemas doctrinales, com problemas doutrinários, con herejías, com heresias, con errores, com erros, no podemos ser livianos ante eso. nós não podemos ser livianos frente a isso. Francis Schaeffer decía: Francis Schaeffer dizia: jamás una iglesia puede ser una comunidad cristiana
cristiana auténtica Jamais uma igreja pode ser uma comunidade cristã autêntica y a la misma vez permitir una doctrina falsa. e do mesmo modo permitir uma doutrina falsa. Si nosotros permitimos doctrinas falsas, Se nós permitimos falsas doutrinas, dejamos de ser la iglesia de Cristo. nós deixamos de ser a igreja de Cristo. Entonces las doctrinas falsas, Então as falsas doutrinas las herejías, e as heresias deben ser tratadas seriamente por el pueblo de Dios. devem ser tratadas seriamente pelo povo de Deus. La pureza de vida. A pureza de vida. Nosotros en la Biblia encontramos varias listas de pecados serios que deben ser tratados. Nós na Bíblia encontramos várias listas de pecados sérios que devem ser tratados. 1 Corintios 5, 1 Coríntios 5, capítulo 6, capítulo 6, Gálatas 5, Gálatas 5, Efesios 3. Efésios 3. Usted encuentra una lista de pecados Você encontra uma lista de pecados que cuando un cristiano ha caído en ellos que quando um cristão cai neles y no se ha arrepentido, e não se arrepende, la iglesia debe tratar ese asunto. a igreja deve tratar esse assunto. Y por tercero, E por terceiro, cualquier hermano qualquer irmão que en medio de la iglesia que no meio da igreja cause división, cause divisão cause problemas, e cause problemas, sea murmurador que ele seja murmurador y dañe el ambiente de unidad de una iglesia e danifique o ambiente de unidade na igreja por causa de lo peligroso que es una persona así, por causa do perigo que é uma pessoa assim, ese aspecto también debe ser tratado a veces con disciplina eclesiástica. esse aspecto também deve às vezes ser tratado com disciplina eclesiástica. Amén. Amém? Entonces vamos a ver las instancias de cómo se debería tratar el pecado. Então nós vamos ver as instâncias e como deveria ser tratado o pecado. Antes de ver las instancias que Jesús narra ahí en Mateo, Antes de nós vermos essas instâncias que Jesus narra em Mateus, yo quiero leer 1 de Juan 5:16, donde Juan nos muestra una instancia que es anterior eu quero ler 1 de João 5,16, onde João nos mostra uma instância que é anterior, a una disciplina, mesmo em relação à disciplina. aún anterior o cuando no se puede ejercer disciplina eclesiástica. Ainda é anterior ou quando não se pode exercer a disciplina eclesiástica. Dice Juan, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, Disse João: se alguém ver o seu irmão cometer pecado que não seja para a morte, pedirá y Dios le dará vida. pedirá e Deus lhe dará vida. Entonces el primer aspecto que nosotros podemos ver en relación a un hermano que está cometiendo pecados, Então, o primeiro aspecto que nós podemos ver em relação a um irmão que está cometendo pecado, sean pecados doctrinales, ou seja, pecado doutrinais, sean pecados morales, pecados morais, sean pecados que dañen la unidad de la iglesia, ou pecados que danifiquem a unidade da igreja. Juan nos dice que debemos orar, João diz que nós devemos que orar, debemos pedir a Dios, que devemos pedir a Deus, porque la oración tiene el poder porque a oração tem o poder de restaurar a un hermano. de restaurar um irmão. Entonces lo primero que el Señor nos muestra por Juan Então, a primeira coisa que o Senhor nos mostra através de João es que nosotros debemos estar orando los unos por los otros é que nós devemos estar orando uns pelos outros y que todo lo que hagamos e que tudo aquilo que nós tiene que façamos ser empapado en un ambiente de oración. tem que ser debaixo de um ambiente de oração. Que la oración vaya primero que nuestras acciones. Que a oração vá à frente das nossas ações. Y la oración puede hacer muchas cosas. E a oração pode fazer muitas coisas. Yo recuerdo un domingo que íbamos para la reunión Eu me recordo um domingo quando íamos para a reunião. y nosotros acostumbramos todos los domingos levantarnos muy temprano para estar orando por la iglesia, por la alabanza, por la palabra, por todas las cosas. E nós costumamos levantar muito cedo no domingo para ajustar todas as coisas em relação à igreja, aos louvores e todos os Y ajustes. estaba orando por la iglesia E eu estava orando pela y yo igreja. sentí que el Señor me dirigió en el Espíritu a orar específicamente por dos hermanos. E eu senti que o Senhor, pelo Espírito, me guiou a orar especificamente por dois irmãos. Y no pude orar por nada más, sino solo por ellos dos. E eu não pude orar por nada mais, senão especificamente pelos dois. Estos dos hermanos tenían una buena relación, E esses dois irmãos tinham uma boa relação. pero por cosas simples Porém, por coisas simples, quedaron en enemistad. eles ficaram em inimizade. Pero ambos se reunían con nosotros. Porém,
Ellos seguían reuniéndose con eles nosotros, seguiam se reunindo conosco. pero las dos familias estaban separadas. Porém, as duas famílias estavam separadas. Ya no tenían compañerismo. E já não tinham mais Y el companheirismo. Señor nos cargó bastante y estuvimos orando por eso toda la mañana. E o Senhor nos levou a orar por isso toda manhã. Después fuimos a la reunión, Depois fomos à reunião. hubo la reunión normalmente. A reunião fluiu Y normalmente. cuando íbamos bajando del lugar de reunión, E quando nós íamos descendo do lugar de reunião, yo volteé a mirar eu virei para olhar y vi a los dos hermanos e vi os dois irmãos hablando falando y reconciliándose. e se reconciliando. La oración puede mucho, A hermano. oração tem muito poder, irmãos. Nosotros nunca debemos dejar de orar. Então nós nunca devemos deixar de orar. Ahora, la oración debe ser el aspecto que, como decíamos, rodee todas las cosas que vamos a hablar. Agora, como nós dizíamos, a oração deve ser o aspecto que envolve todas as coisas que nós vamos falar. Pero también la oración es el único medio que a veces tenemos, Porém, também a oração, às vezes, é o único meio que nós temos. porque cuando hablamos de disciplina eclesiástica, Porque quando nós falamos de disciplina eclesiástica, muchas veces nosotros vamos a ver el pecado muitas vezes nós vamos ver o pecado de personas que no se reúnen con nosotros, de pessoas que não se reúnem conosco, o que pecaron y se fueron de la comunión. ou que pecaram e foram embora da comunhão. Y como ya no están en la comunión, Como eles já não estão mais na comunhão, no se puede tratar el asunto de una manera más específica. não se pode tratar o assunto de uma forma mais específica. Entonces el único recurso que nos queda Então, o único recurso que fica para nós seguir orando por ellos. é seguir orando por eles. Nunca debemos abandonar la oración, hermanos. Nós nunca devemos abandonar a oração, irmãos. Amén. Amém? Ahora, Juan también dice algo serio. João também diz algo sério. A menos que sea pecado de muerte. A menos que seja pecado para a morte. ¿Qué es pecado de muerte? E o que é um pecado para a morte? Habían una serie de pecados en el Antiguo Testamento Existia uma série de pecados no Antigo Testamento que la consecuencia de ese pecado era literalmente la muerte. que a consequência desses pecados era literalmente a morte. Por ejemplo, el asesinato, Por exemplo, o assassinato, la violación a violação y otros, e outros pecados que eran pecados serios. que eram pecados sérios. Ahora, yo puedo orar por un hermano que está en pecado Agora eu posso orar por um irmão que está em pecado, si no es pecado de muerte. se não é pecado para a morte. Por ejemplo, Por exemplo, yo me doy cuenta eu me dou conta que un hermano que um irmão cometió un asesinato. cometeu um assassinato. Yo ahí no tengo que orar. E aí eu já não tenho que orar. Yo ahí tengo que ir a denunciarlo a la policía. Aí, nesse caso, eu tenho que denunciar a polícia. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Irmãos, estão me entendendo? Yo veo que un hermano cometió una violación. Eu vejo que o irmão cometeu uma violação. Ahí yo no tengo que orar. Aí, nesse caso, eu não tenho que orar. Yo tengo que ir a denunciarlo. Eu preciso ir denunciá-lo. Hay una esfera Existe uma esfera de ciertos pecados de certos pecados que traspasan los límites y la autoridad de la iglesia. que transpassam os limites de autoridade da igreja. Y esas personas deben ser entregadas a una autoridad secular que tiene la autoridad de Dios para tratar ese tipo de pecados. E essas pessoas devem ser entregues a uma autoridade secular que também tem autoridade de Deus para tratar esses pecados. Amén. Amém? Yo no considero, Eu não considero nada sano, nada saludable, saudável, que un pastor nada saudável que um pastor le recomiende a una mujer recomende a uma mulher que fue víctima de violación que foi vítima de o que violação una de su hija fue abusada, ou que a sua filha foi abusada, que ella perdone y deje como si no hubiera pasado nada. que ela perdoe e faça como se não tivesse acontecido nada. Hay cosas que son pecados de muerte, hermano, Existem coisas que são pecados para a morte, irmãos, que ni siquiera se debe orar por eso. que nem sequer devemos orar por isso. Volvamos a Mateo 18:15. Voltemos em Mateus 18:15. Entonces vamos a comenzar a ver las primeras instancias. Vamos começar a falar das primeiras instâncias. Dice ahí: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano.
Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. E se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Ahora, la frase contra ti Agora, a frase contra ti no limita la disciplina eclesiástica não limita a disciplina eclesiástica. aquellos que han sido víctimas. Aqueles que são vítimas. Por ejemplo, Por exemplo, yo puedo pecar eu posso pecar contra mi hermano contra o meu irmão. y mi hermano puede ejercer disciplina, E o meu irmão pode exercer venir a disciplina reprenderme. e vir a me repreender. Mas no es el único caso, Mas esse não é o único caso. porque cada pecado, Porque cada pecado, cuando se persiste en él sin arrepentimiento, quando se persiste nele sem arrependimento, es un pecado contra Cristo, é um pecado contra Cristo, es un pecado contra la iglesia é um pecado contra a igreja, y no solo contra un individuo que ha sido afectado. e não somente contra aquele indivíduo que foi afetado. Entonces nosotros debemos preocuparnos los unos por los otros. Então nós devemos nos preocupar uns com os outros. Juan decía, João dizia, nosotros lo acabamos de leer, nós acabamos de ler, si alguno viere pecar a su hermano, se algum ver o seu irmão pecar, entonces mire el asunto, então veja o assunto. usted no conoce el pecado de su hermano, Você não conhece o pecado do seu irmão, pero por providencia divina, porém por uma providência usted divina, va caminando por la calle, você vai andando pela rua, voltea a mirar volta para olhar, y Dios le permite ver el pecado de su hermano. e Deus te permite ver o pecado do seu irmão. Y como usted es hermano de él, E como você é irmão dele, al ver el pecado de él, ao ver esse pecado dele, usted ya tiene una responsabilidad. você tem agora uma responsabilidade. Como hermano, Como irmão, esto no es ni siquiera al comienzo un asunto de los líderes de la iglesia. esse não é nem sequer a começo um assunto dos líderes da igreja. Porque si usted ve el pecado de su hermano Porque se você vê o seu irmão y pecar, va y habla e vai e fala com a ele, los mismos líderes, e fala aos próprios líderes, usted ya está pecando. você já está pecando. Porque está pasando la primera instancia. Porque está passando a primeira instância. Eu vou repetir, irmãos. Se você vê o pecado do teu irmão e não fala com ele, vai e fala diretamente aos líderes, você já está pecando porque você passou por cima da primeira instância. Porque la primera instancia es la confiabilidad, Porque a primeira instância trata da confidencialidade, que habla de la privacidad. que fala de privacidade. Entonces, para que haya privacidad, Ou então, para que haja uma privacidade, los hermanos deben aprender a guardar al hermano que pecó. os irmãos devem aprender a guardar o irmão que pecou. Y la mejor manera de guardar a nuestro hermano E a melhor maneira de guardar o nosso irmão es hablar con él directamente lo que vimos. é falar diretamente com ele aquilo que nós vimos. Ahora, existe un gran pecado Agora existe um grande pecado que cometen muchos cristianos que muitos cristãos cometem cuando ven a otros cristianos pecar, quando eles veem outros cristãos pecarem. y es el pecado de la murmuración. E esse é o pecado da murmuração. La primera instancia A primeira instância es que tú vayas é que você vá a solas sozinho y hables con tu hermano, e fale com o teu irmão. reprendas a tu hermano. Repreenda o teu irmão. ¿Qué es eso de reprender? E o que é isso de repreender? Hacerle consciente, Fazer com que ele se torne consciente, despertar su conciencia despertar a sua consciência, para que él se dé cuenta lo que está haciendo. para que ele se dê conta daquilo que ele está fazendo. Entonces, cuando hablamos de disciplina eclesiástica, Então, quando nós falamos de disciplina eclesiástica, eso involucra al individuo isso envolve o indivíduo que por la providencia de Dios se ha dado cuenta que su hermano está en pecado. que, pela providência de Deus, se deu conta de que o seu irmão está em pecado. O por lo menos está sospechando. Ou, pelo menos, está suspeitando. Porque la primera instancia, Porque a primeira instância, en muchos casos, em muitos casos, es simplemente malentendidos. simplesmente trata-se de um mal entendido. Por ejemplo, imagínese usted sale para un restaurante, Por exemplo, imagine que você sai para um restaurante, usted ve al hermano Pablo David você vê o irmão Pablo Davi en el restaurante nesse restaurante, cogiéndole la mano a una mujer que no es su esposa. colocando a mão numa mulher que não é a sua esposa. Y usted se escandaliza. E você se escandaliza. Y usted dice, E você diz: va a contarle a los hermanos de la iglesia. vou contar para os irmãos da Y igreja. va y cuenta que el hermano Pablo David estaba con una mujer cogiéndole la mano que no era su esposa. E você conta que o irmão Pablo Davi está colocando as mãos numa mulher que não é a sua esposa. Pero tal vez era mi hermana en la carne.
Porém, talvez pode ser minha irmã na carne. Entonces debemos asegurarnos si realmente es un pecado Então, primeiramente, nós devemos nos assegurar de que realmente é um pecado, o es algo que yo pensé y no es. ou é algo que eu pensei e não é. Y lo mejor es hablándolo directamente con la persona. Então, por isso eu devo falar diretamente com a pessoa. Amén. Amém? A veces son malentendidos. Às vezes são mal entendidos. A veces no, a veces son cosas serias. Às vezes não, às vezes são coisas Y a sérias. veces el Espíritu comienza a decírnoslo. E às vezes o Espírito começa a nos dizer. Yo me acuerdo que un día llegó un hermano a la reunión Eu me lembro que um dia chegou um irmão na reunião y yo le dije, e eu disse a ele: hermano, ¿cómo estás? irmão, como você está? Y él se quedó mirando y me dijo, bien, hermano. E ele ficou me olhando e disse: bem, irmão. Mas yo quedé muy cargado con él. Mas eu fiquei com muita carga a respeito dele. Y al otro día lo llamé. E no outro dia eu chamei ele: Hermano, ¿cómo estás? irmão, como você está? Ay, hermano Pablo, yo no le puedo mentir. Ah, irmão Pablo, eu não posso mentir para você. Yo quiero contarle algo. E eu quero te contar algo. Y comenzó a contarme algo que estaba viviendo. E ele começou a me contar algo que ele estava vivendo. Ahora yo sentí que la carga que el Señor me había puesto en el espíritu E eu me senti que essa carga que o Senhor tinha colocado no meu espírito no era por casualidad. não era por Y casualidade. fue muy bueno porque eso ayudó que el hermano confesara su pecado E isso foi muito bom porque ajudou que o irmão pudesse confessar o seu pecado y se apartara de él. e se separar dele. Entonces tenemos el deber de cuidarnos, hermano. Então nós temos esse dever de cuidarmos De preocuparnos. uns aos outros, de nos preocuparmos. Ahora es importante saber que debemos hacerlo siempre con un buen espíritu. Agora é importante saber que nós devemos fazer isso sempre com um bom espírito. Segunda Tesalonicenses 3:14 dice lo siguiente: 2 Tessalonicenses 3,14 diz o seguinte: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. se algum não obedece o que dizemos por meio dessa carta, anotai-o para que se envergonhe. Ese ya es la última instancia, ahorita lo vamos a ver. Essa já é a última instância que nós vamos ver. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Mas não o tenhais por inimigo, mas sim admoestai-o. ¿Cómo debemos amonestarnos, hermanos? Como devemos admoestar nossos irmãos? No como enemigos, Não como inimigos, sino como hermanos. senão como irmãos. Gálatas 6:1 dice: Gálatas 6:1 vai dizer: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, irmãos, se algum for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, restauradle con espíritu de mansedumbre. restaurai-o com espírito de mansidão. Toda la disciplina tiene el objetivo de ¿qué? De restaurar al hermano. Toda disciplina tem o objetivo de quê? De restaurar o irmão. Ahora debe de hacerse con un espíritu manso, Agora ela deve ser feita com um espírito o manso, sea, un espíritu que no es agresivo, ou seja, um espírito que não é que agressivo, no es hiriente, que não é hiere, não é irado, con un que espíritu não fere, que no avergüenza a la persona, um espírito que não envergonha a pessoa, sino con un espíritu de mansedumbre, senão que com um espírito de mansidão, con un espíritu de amor. com um espírito de amor. Hermano, yo he tenido que hablar unas cosas muy difíciles con algunos hermanos, Irmão, eu tenho tido que falar algumas coisas muito difíceis com alguns irmãos, cosas muy serias. coisas muito sérias. Y a veces yo grito cuando estoy predicando. E às vezes eu falo um pouco mais alto quando estou pregando. Pero un día estaba hablando con un hermano un asunto bien serio. Porém, um dia eu estava falando com o irmão um assunto bem sério. Y yo sentía que el Señor me decía: E eu sentia que o Senhor me dizia: háblele fale com ele como si usted estuviera sentado en su lugar. como se você estivesse sentado no lugar dele. Entonces cada palabra que yo le decía a ese hermano, Então, cada palavra que eu dizia a esse irmão, prácticamente se la decía llorando, hermanos. praticamente eu dizia chorando, irmão. Quería que él se restaurara. Eu queria que ele fosse restaurado. Dice ahí: considerándote a ti mismo, Diz aí, considerando-te a ti mesmo, no sea que tú también seas tentado. para que não seja que você também seja tentado.
O sea, debemos tratar el asunto con mucha delicadeza. Ou seja, nós devemos tratar o assunto com muita delicadeza. En los años 80 hubo un tremendo escándalo en Estados Unidos en los conocidos llamados televangelistas. Nos anos 80 houve um escândalo muito conhecido nos Estados Unidos, nos chamados teleevangelistas. Entonces, un pastor muy famoso Então, um pastor muito famoso cayó en adulterio con su secretaria. caiu em adultério com a sua secretária. Entonces, otro pastor se enteró E outro pastor tomou y le conhecimento. dijo, si usted no confiesa su pecado, yo lo voy a confesar. E ele disse: se você não confessar o seu pecado, eu vou confessar. Entonces el otro no lo confesó. Então esse não confessou. Entonces el otro no cumplió lo que dice la Biblia, sino que lo expuso públicamente. Então esse outro não cumpriu o que diz a Bíblia, senão que o expôs publicamente. Entonces el otro pastor Então o outro pastor contrató un detective contratou um detetive y puso al pastor que lo denunció e colocou atrás desse pastor que denunciou ele, para que lo siguiera todos los días. para que ele seguisse ele todos os dias. Y se enteraron E tomaram conhecimento que el pastor que lo había denunciado que aquele pastor que tinha denunciado ele acostumbraba a frecuentar una zona roja acostumava a frequentar uma zona vermelha de prostitución. de Eso prostituição. fue un escándalo tremendo, hermano. Isso foi um escândalo muito tremendo, Porque irmão, no se hacía en un espíritu de mansedumbre, porque não foi feito num espírito de mansidão, sino de competencia, senão de de competição, orgullo, de orgulho, de destrucción. de destruição. Y varios de esos hermanos acabaron con sus ministerios. E vários desses irmãos acabaram com seus ministérios. Entonces la primera instancia debe hacerse en un ambiente de amor, Então essa primeira instância deve ser feita num ambiente de amor, en un ambiente de privacidad num ambiente de y privacidade con el fin de restaurar a la persona. e com a finalidade de restaurar a pessoa. Entonces si usted ve a su hermano pecar Então, se você vê o seu irmão pecar o introducirse con doctrinas falsas ou introduzir-se com doutrinas falsas o que está causando problemas de división en la iglesia, ou está causando problemas de divisão na igreja, vaya a solas vá sozinho y hable con su hermano. e fale com o seu irmão. Ahora la siguiente instancia Agora a próxima instância está en el verso 16. está no verso 16. Mas si no te oyere, Mas se ele não te ouvir, porque usted a veces se da cuenta que hay casos você às vezes se dá conta que existem casos donde la oración no es suficiente, onde a oração não foi suficiente, donde hablar con la persona no fue suficiente, onde falar com a pessoa não foi suficiente, sino que toca tomar una instancia mayor. senão que é necessário tomar uma instância maior. Y dice, E diz: toma aún contigo a uno o dos, toma ainda contigo um ou dois, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas conste toda a palavra. Ahora el Señor es muy sabio. Agora o Senhor é muito Cada sábio. cosa que el Señor dice es muy importante, hermano. E cada coisa que o Senhor diz é muito importante, irmãos. Yo recuerdo una vez estábamos tratando un pecado en un hermano Eu lembro uma vez que estávamos tratando um pecado com um irmão y yo le pregunté, e eu perguntei para ele: bueno hermano, ¿y qué te dijeron los hermanos de la iglesia? bom irmão, ¿Qué te dijeron los hermanos de la que te iglesia? disseram os irmãos da igreja? Entonces él dijo, E ele disse: yo me reuní con los hermanos, eu me reuni com os con irmãos, fulano y fulano, com fulano e fulano, y ellos me dijeron que el asunto no era tan serio. e eles me falaram que o assunto não era tão sério. Y yo dije, ¿cómo te van a decir que el asunto no es tan serio? E eu disse para ele: como assim te disseram que o assunto não é tão Yo sério? conocía a los hermanos y estaba seguro que ellos no le iban a decir lo que él dijo que ellos dijeron. E eu conhecia esses irmãos e estava certo de que eles não iriam dizer aquilo que ele estava falando. Por eso a veces es bueno traer testigos, Por isso, às vezes é bom trazer testemunhas, para que lo que se diga para que aquilo que foi dito se pueda constatar, possa ser constatado, para que lo que se diga para que aquilo que se diga pueda ser claro, possa ser claro pueda ser juzgado por otras personas. e possa também ser julgado por outras pessoas. Amén. Amém? Entonces, cuando no hay arrepentimiento, Então, quando não há arrependimento, lo primero que pierde una persona que está en pecado y no se arrepiente a primeira coisa que a pessoa que está em pecado perde, e sendo que ela não se arrependeu, es la privacidad. é a privacidade. Ya no es un asunto a solas.
E agora já não é mais um assunto sozinho. Ya se tiene que traer otras personas. É necessário trazer outras pessoas. Ahora es muy interesante Agora é muito interessante que el Señor no dice así: que o Senhor não disse assim: si uno está en pecado, se alguém está em pecado, que venga el pastor que venha o pastor y lo discipline. e discipline ele. Usted ve que la disciplina en la iglesia Você vê que a disciplina na igreja no recae não recai directamente en una persona. diretamente em uma pessoa. Ustedes conocen Primera de Juan, Vocês conhecem a primeira en epístola de João. capítulo 1, en el verso 10 se habla de un sujeto. No capítulo 1, verso 10 se habla de Diótrefes. 10 fala de Diótrefes. Y se dice de él E se diz dele que es una persona que habla con palabras malignas, que ele é uma pessoa que fala com palavras malignas, que no recibe a los hermanos, que não recebe os irmãos, que prohíbe a la iglesia recibir a los hermanos, proíbe a igreja de receber os irmãos. y los que no le obedecen E aqueles que não lhe obedecem, los expulsa a la iglesia. ele os expulsa da igreja. Diótrefes posiblemente era un obispo, un anciano, Diótrefes possivelmente era um bispo, um ancião. pero él tenía el espíritu de enseñorearse de la iglesia. Porém, ele tinha um espírito de se assenhorar da igreja. Él decía quién entraba y quién salía de la iglesia, Era ele quem dizia quem entrava e quem saía da igreja. quién venía y quién no venía. Quem poderia vir e quem não poderia Y vir. los que no le obedecían bebían la ira de Diótrefes, E aqueles que não lhe obedeciam, estava guardado para eles a ira de Diótrefes. un hombre detestable, Um homem detestável. un hombre que se estaba enseñoreando de la iglesia. Um homem que estava se assenhorando da igreja. Ahora, hermanos, Agora, irmãos, ningún hombre, nenhum homem. escúcheme bien esto, hermano, Isso eu peço que os irmãos escutem bem. escúchelo bien, bien y guárdelo en su corazón. Escute bem, bem e guarde no seu coração. Ningún hombre Nenhum homem en la iglesia, na igreja, en ninguna iglesia, em nenhuma igreja, tiene la autoridad de expulsar los miembros como de una manera arbitraria e individual. nenhum homem na igreja tem autoridade de expulsar os membros de uma maneira arbitrária e individual. Ningún hombre. Nenhum homem. Cuando hay un hombre que actúa así en la iglesia, Quando existe um homem que atua dessa forma na igreja, es el espíritu de Diótrefes. é o espírito de Y Diótrefes. debemos orar E devemos orar para que Dios apaste el espíritu de Diótrefes para que Deus afaste o espírito de y Diótrefes quite de en medio de la comunión tales personas. e tire do meio da comunhão tais pessoas, Causan muchos problemas. porque elas causam muitos problemas. Entonces, por un lado está el espíritu de Diótrefes, Então, por um lado está o espírito de Diótrefes, que eso es muy, hoy en día sucede mucho, hermanos. e isso hoje em dia acontece muito, irmãos. El pastor Um pastor, que ve el miembro o pastor que vê o membro de la iglesia da igreja que no concuerda con todo con él, que não concorda em tudo com que ele, tal vez hace cuestionamientos a él, que talvez faz perguntas, questionamentos para ele, y él en su celo, e ele no seu en su zelo, espíritu de Diótrefes, no seu espírito de Diótrefes, comienza a disciplinar, começa a disciplinar, comienza a expulsar começa a expulsar arbitrariamente. de maneira arbitrária. El Señor dice que nosotros no debemos enseñorearnos de la grey. O Senhor disse que nós não devemos nos assenhorar da grei. Por eso existe la instancia de involucrar más testigos. Por isso existe essa instância de envolver mais Por un testemunhos. lado el espíritu de Diótrefes, Por um lado, o espírito de Diótrefes. pero por otro lado el espíritu irresponsable de la iglesia de Corintio. Por um outro lado, o espírito irresponsável da igreja de Coríntios. ¿Cuál era el espíritu de la iglesia de Corintio? Qual era o espírito da igreja de Coríntios? Que habían unos tremendos pecados y nadie quería tratar el asunto. Que haviam tremendos pecados e ninguém queria tratar aquele assunto. Yo un día hablaba para unas personas. Eu dia falava para algumas pessoas, Cuando es un asunto de predicar, quando é um assunto de pregar, cuando es un asunto de ser populares, quando é um assunto de ser de tener una popular, posición, de ter uma de posição tomar e decisiones, de tomar si decisões, quieren venir al frente. as pessoas querem vir à frente. Ah, pero cuando es un asunto de tratar pecados, ahí sí nadie quiere poner la cara. Agora, quando é um assunto de tratar pecados, ninguém quer colocar a cara nisso. Ninguém quer aparecer. Hermanos, Irmãos, si el Señor nos ha puesto, se o Senhor nos colocou tanto para las cosas agradables a nós tanto para as coisas agradáveis como para las cosas no agradables. como para aquelas não agradáveis. El sacerdote O sacerdote tenía que ministrar el incienso.
ele tinha que ministrar o incenso. Eso es agradable. Isso é agradável. La alabanza, los loores. O louvor, né, a Agradable. La adoração alabanza es muy agradable. é muito agradável. Pero el sacerdote Porém, o sacerdote también tenía que examinar los leprosos. também tinha que examinar os leprosos. Nosotros tenemos que hacer a veces cosas muy agradables, Nós, às vezes, temos que fazer coisas muito agradáveis. pero también a veces tenemos que tratar asuntos que no son para nada agradables, hermano. Mas, às vezes, também temos que tratar assuntos que não são nada agradáveis. Mire lo que dice Pablo a 1 Corintios 6:1. Veja o que disse Paulo em 1 Coríntios 6:1. Dice, Ele diz, en el verso 3, dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? no verso 3 ele diz, ou não sabeis que haveremos de julgar os anjos? Mire qué cosa, hermanos. Veja que coisa, Los irmão. cristianos dicen, no debemos juzgar. Alguns cristãos dizem que não devemos julgar. Y dice Pablo, ¿acaso no sabéis que en la vida venidera y en el juicio seréis encargados de juzgar los E ángeles? Paulo disse, por um acaso vocês não sabem que na vida vindoura e no juízo vós tereis que julgar os anjos? ¿Cuántas más las cosas de esta vida? Quanto mais as coisas dessa vida. Si pues teniendo juicio sobre cosas de esta vida ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Se, pois, tem juízos sobre as coisas dessa vida, colocais para julgar os que são de menor estima na igreja? Entonces mire el asunto. Então veja o assunto. Los cristianos en Corintios no querían meterse con problemas. Os cristãos em Coríntios não queriam se envolver com problemas. No querían tratar los asuntos. E não queriam tratar os assuntos. Y terminaban delegando eso a los de menor estima. E terminavam delegando isso para os de menor estima. Y yo he visto casos E eu tenho visto casos que se acerca la hermana, que se aproxima a irmã, la joven de la iglesia, a jovem da igreja, o a veces una anciana. ou às vezes uma anciã. Hermano, Irmão, todos en la iglesia lo saben. todo mundo na igreja sabe. Y los hombres no son capaces de tratar ese asunto. E os homens não são capazes de tratar esse assunto. Es un asunto serio, hermanos. Então esse é um assunto sério, irmãos. Una cosa es enseñorearnos, Uma coisa é nos assenhorarmos, pero también quitar la responsabilidad porém tirar a responsabilidade y no tratar el asunto. e não tratar o assunto. También es pecado. Também isso é pecado. Para vergüenza lo digo, Para vergonha os digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno porque não há entre vós sábio nenhum ainda que pueda juzgar entre sus que hermanos. possa julgar entre os seus irmãos. Entonces se entiende que cuando Jesús dice que traiga testigos, Então você entende quando Jesus diz que devem se trazer testemunhas, se debe procurar a los más sabios, deve-se procurar os mais a los sábios, más espirituales, aqueles mais a espirituais, los más neutrales, aos mais neutros, para que sirvan de testigos. para que eles sirvam de testemunha. Ahora se entiende que si en la iglesia Agora se entende que na igreja, ya hay un gobierno, se existe um ya governo hermanos que nos presiden, e irmãos que nos presidem, se debe traer el asunto a ellos. deve ser trazido o assunto para eles. Amén. Amém? Entonces, primera instancia A primeira instância en privado. em privado. Segunda A instancia segunda instância con testigos. com testemunhas. Siempre con el fin de ganar al hermano. E sempre com a finalidade de ganhar o irmão. Es como si estuviéramos primera instancia, É como se nós estivéssemos na primeira instância, semáforo amarillo. um sinal amarelo. Segunda instancia, Segunda se instância, va volviendo el asunto anaranjado. vai se tornar um assunto já alaranjado Y la tercera ou instancia, amarelo. E a terceira que sería la iglesia, seria a igreja, sería una instancia ya en rojo. seria uma instância já vermelho. Y dice Jesús ahí en el verso 17, Mateo 18, 17. E disse Jesus aí em Mateus 18, 17: Si no los oyere a ellos. se não ouvirem a eles, Entonces esa reunión con testigos então essa reunião com testemunhas se debe decir qué pasó,
Deve-se dizer o que aconteceu. Los testigos deben probar el asunto, As testemunhas devem provar esse assunto. ver si el asunto es verdadero o es Verificar falso. se esse assunto é verdadeiro ou falso. Si es verdadero, E se ele é verdadeiro, deben reprender al que está en pecado. devem repreender aquele que está em pecado. Ahora, hermano, hay algo que sí es bien difícil, Agora, irmãos, tem algo que é bem difícil, que en la práctica que na prática va a variar. vai variar. Y es el tiempo entre una instancia y la otra. E isto é o tempo entre uma instância e a outra. ¿Por qué? E por quê? Porque a veces tú hablas con el sujeto a solas Porque às vezes você fala sozinho com o sujeito y se arrepiente. e ele se arrepende. Entonces el asunto quedó quieto. Então o assunto ficou quieto. Pero después te enteras que volvió y está reincidiendo en el pecado. Mas depois você toma conhecimento que ele voltou e está sendo Se reincidente le no habla pecado. con testigos Você fala com as y él testemunhas se arrepiente e ele se arrepende y queda frenado. e fica freado. Pero después tal vez vuelve a caer en lo mismo. Mas depois pode ser que ele volte a cair no Entonces mesmo. los tiempos de las instancias van a ser muy determinados por la respuesta del corazón del sujeto. Então o tempo dessas instâncias serão determinados pela resposta do coração da pessoa. Cuando hay una abierta rebelión, Quando há uma rebelião aberta cuando no hay e arrepentimiento, quando não existe cuando hay arrependimento, obstinación, quando existe obstinação, cuando hay orgullo, orgulho, entre más rápido mejor. quanto mais rápido melhor. Depende cómo el sujeto reaccione. Vai depender de como a pessoa reagir. Ahora, Agora, cuando dejamos mucho tiempo sin tratar el asunto, quando nós deixamos o assunto muito tempo sem ser tratado, el mismo tiempo se puede volver un problema para nosotros. o próprio tempo se tornará um problema para nós. Una vez llegó a la iglesia un lobo, Uma vez chegou à igreja um lobo, un hombre um homem que tenía apariencia de cristiano, que tinha aparência de cristão, mas era un lobo, mas ele era um lobo. pero tenía apariencia de cristiano. Porém, ele tinha uma aparência de cristão. Entonces llegó a la comunión, Ele chegou na comunhão, muy querido, muito querido, y con el tiempo comenzó a seducir a una de las jóvenes de la iglesia. e com o tempo ele começou a seduzir uma das jovens da igreja. Nadie lo vio mal porque parecía un hermano. Ninguém percebeu porque ele parecia um irmão. Con el tiempo, Com o tempo, cuando comenzaron a tener la relación, quando eles começaram a ter relação, unos hermanos llegaron a un lugar alguns irmãos chegaram a um lugar y por providencia divina e por providência divina, se dieron cuenta que este hombre vivía con una mujer y tenía hijos. eles se deram conta de que esse irmão vivia com uma mulher e tinha filhos. Y el asunto tan serio, hermano. Veja você o assunto tão Y sério. está irmão. enamorando a una hermana en la iglesia. E estava enamorado de uma irmã da igreja. Entonces los hermanos se dieron cuenta, Então os irmãos se deram conta. hablaron con él a solas, Falaram com ele sozinho. no escuchó, Ele não escutou. llamaron a los ancianos de la iglesia. Chamaram os anciãos da igreja. Los hermanos hablaron Os irmãos falaram. y él comenzó a justificarse. E ele começou a se justificar. No, que era una situación del pasado y Que não era bem aquilo, era uma situação do passado. los hermanos no supieron qué hacer. E os irmãos não souberam o que fazer. Entonces dijeron, vamos a dejar un tiempo. Então eles disseram, vamos esperar um tempo. Entonces mientras los hermanos dejaron de tratar el asunto, Então enquanto os irmãos deixaram de tratar aquele assunto, la relación de este hombre con la joven de la iglesia se unió cada vez más. a relação desse homem com essa jovem da igreja aumentou cada vez mais. La muchachita se enamoró terriblemente del hombre. E a moça se enamorou profundamente desse homem. Los hermanos volvieron a tratar el asunto Os irmãos voltaram a tratar o assunto unos meses después. alguns meses depois. Cuando ya lo fueron a tratar, E quando eles foram tratar, la chica ya estaba enamorada. a menina já estava enamorada Se fue de la iglesia con el hombre. e foi embora da igreja junto com esse homem. Hermano, hay cosas que se deben tratar rápido. Irmãos, existem coisas que devem ser tratadas rápido. Dejar que pasen, Se você deixar que passe, dejar que aconteça, avance. que ele avance esse assunto, Ya después depois va a ser muy difícil tratar. será muito difícil de tratar. Ahora, cuando hay testigos y no se arrepiente, ¿qué nos dice el Señor? Agora, quando existem testemunhas e não se arrepende, o que o Senhor nos diz?
Si no los oyere a ellos, Se não ouvir a eles, dilo a la iglesia. diz à igreja. Y si no oyere a la iglesia, E se não ouvirem a igreja, tenle por gentil y publicano. considera-o gentil e publicano. Entonces un hombre no arrepentido, Então um homem não ni en arrependido, primera ni en segunda instancia, nem na primeira e nem na segunda instância, él pierde el derecho de la privacidad totalmente. ele perde totalmente o direito à privacidade. Ahora la iglesia va a ser reunida Agora a igreja será reunida y la iglesia va a conocer el pecado del sujeto. e a igreja vai conhecer o pecado desse sujeito. Porque la iglesia es la que tiene la autoridad Porque a igreja é quem tem a autoridade para expulsar al sujeto y tenerle por gentil. para expulsar esse sujeito e considerá-lo como gentil. Este paso, esta instancia es extremadamente serio. Este passo, ou essa instância, é extremamente séria. Yo en lo que llevo de mi vida cristiana, Eu que levo a minha vida cristã, no he visto primera vez que suceda esto. não vi nenhuma vez que isso acontecesse. Porque a veces en la primera Porque às vezes na y primeira o en la segunda, ou na segunda, el sujeto ya va para afuera. o sujeito já vai embora. Son pocos los que tienen la capacidad de soportar São poucos aqueles que têm a capacidade de suportar cuando no se arrepiente. quando não se arrepende. Ahora, Agora, si él se va de la iglesia se ele se vai da igreja, o ella ou ela, en la primera o la segunda instancia, na primeira ou na segunda instância, yo considero que los hermanos de la iglesia eu considero que os irmãos da igreja hacen bien fazem bem, contando a la iglesia por qué el sujeto se fue. dando essa satisfação, contando à igreja porque o sujeito se foi. ¿Por qué? E por que isso? Porque como él se fue en pecado, Porque como ele se foi em pecado no arrepentido, e não arrependido, él va a comenzar a murmurar. ele vai começar a Él va a murmurar. comenzar a hablar contra los hermanos que estaban tratando el pecado. Ele vai começar a falar contra os irmãos que Entonces él estavam va a tratando o poder pecado. contaminar a los otros miembros de la iglesia. Então ele poderá contaminar os outros membros Ahora da va, igreja. seguramente si se va a otra ciudad o a otro lugar de reunión, Agora, certamente, se ele for a outra cidade ou outro lugar de reunião, va a contaminar la otra iglesia con su pecado. ele vai contaminar a outra igreja com o seu pecado. Hermanos, en estos casos, Irmãos, nesses casos, cuando ha sucedido eso, quando aconteceu isso, yo no tengo ningún problema eu não tenho nenhum problema de hablar públicamente de un sujeto así, de falar publicamente de um sujeito assim, aún predicando. mesmo pregando. ¿Por qué? Por quê? Porque es una manera de guardar la iglesia. Porque essa é uma maneira de guardar a igreja. Y las otras iglesias en las que estamos en comunión. E as outras igrejas que nós estamos em Hay comunhão. veces llegan los hermanos. Às vezes chegam irmãos, Hermano, ¿usted conoce a fulano de tal? irmão, você conhece fulano de tal? Y uno pudiera quedarse callado. E alguém poderia ficar quieto ou Pero calado. una persona que está en pecado, Porém, é uma pessoa que está em pecado, o que está en falsas enseñanzas, ou que está em falsos o que ensinamentos, causó divisiones, ou que causou divisões. si no es denunciado, Se ele não é él denunciado, va a seguirlo haciendo en otros lugares. ele vai seguir fazendo isso em outros lugares, vai continuar fazendo em outros lugares. Entonces hay sujetos Então, existem sujeitos que por el amor a la iglesia por amor à igreja, debe saber qué pasó. a igreja deve saber o que aconteceu. Porque a veces se vuelve uno el culpable. Porque às vezes alguém se torna culpado. Una vez llegó una hermana. Chega uma irmã, Hermano Pablo, irmão Pablo, ¿ustedes por qué no están permitiendo que el hermano se reúna con nosotros? vocês por que estão permitindo que o irmão tal se reúna conosco? No están permitiendo. Não estamos permitindo. No, ¿por qué Por no que não- están permitiendo? Por que não está permitindo que o irmão tal se reúna conosco? No, hermana. Não, irmã. El hermano puede venir a las reuniones, O irmão pode vir às reuniões. pero tiene que arrepentirse de lo que está haciendo. Porém, primeiramente precisa se arrepender daquilo que está Cuando fazendo. le dijimos que se arrepintiera de lo que está haciendo, E quando dizemos que se arrependesse do que está fazendo, no volvió. ele não voltou. No es que no le prohibamos, Não é que nós proibimos ele. es que no se quiere arrepentir de su pecado. É que ele não quer se arrepender do seu pecado. Entonces, si el sujeto sale antes Então, se o sujeito sai del antes, debido proceso, antes do devido processo, la iglesia debe saber por qué salió.
A igreja deve saber por que ele saiu. Es que hay casos muy serios, hermano. Existem casos muito sérios. Llegó el sujeto. Chegou o sujeito. Hermano, es que tengo un tremendo problema y necesito dinero. Irmãos, é que eu tenho um problema muito sério e preciso de Yo dinheiro. te lo pago la próxima semana. Eu pago você na próxima Se semana. lo pidió a él, Pediu para mim, no le pagó. não pagou. Le pidió al otro hermano, Pediu a outro irmão no le pagó. e também não pagou. Le pidió al otro E hermano pediu a outro irmão y no le pagó. e não pagou. Es un sinvergüenza, Esse é um sem vergonha, un ladrón. um ladrão. Y los hermanos se enteran. E alguém toma conhecimento. El hermano que... No, es que mi mamá está enferma. Irmão, o que aconteceu? Não, é que minha mãe está Y llaman a enferma. la mamá. E chama a mãe. Y la mamá dice, E a mãe diz: tengan cuidado de ese sinvergüenza, tenham cuidado com esse sem vergonha. que eso siempre le pide plata a todo el mundo diciendo mentiras. E esse sempre pede dinheiro para todo mundo Y falando toca la mentiras. guitarra, E ele toca o violão, canta, canta, predica, prega, conoce la literatura cristiana, conhece a literatura cristã. pero es un sinvergüenza. Porém é um sem vergonha. Entonces los hermanos le van a hablar, Então os irmãos vão falar E com se ele vá. e ele vai embora. se va de la ciudad, Vai embora da cidade. pero llega a la iglesia en el otra ciudad Mas ele vai para uma igreja numa outra cidade. y tiene todo un historial. E ele tem todo um histórico. Hermanos, Irmãos, eso ni siquiera es ser ingenuos, isso ni siquiera es ser ingenuos, nem sequer é sermos ingênuos. eso es ser tontos. Isso é sermos tontos. Nosotros no debemos permitir eso en la comunión. Nós não devemos permitir isso na comunhão. Amén. Amém? Ahora, Agora, ¿por qué el Señor le entrega la autoridad de la disciplina final a la iglesia? por que o Senhor entrega essa autoridade final de disciplina para a igreja? Porque la responsabilidad no va a caer ni sobre el gobierno, Porque a responsabilidade não vai cair nem sobre o governo, ni Diótrefes, nem Diótrefes, sino la iglesia misma en unidad se tiene que pronunciar. senão a própria igreja em unidade precisa se pronunciar. ¿Sí? Sim? Ahora, Agora, eso es bueno. ¿Por qué? isso é bom por quê? Porque siempre que hay pecado en la iglesia, hermanos, Porque sempre que existe pecado na igreja, irmãos, surgen los chismes de pasillo, surgem as fofocas de corredor, la murmuración, a la murmuração, acusación contra los líderes. a acusação contra os líderes. Entonces, cuando se trae el asunto a la iglesia Então, quando nós trazemos o assunto à y la igreja iglesia percibe que no es que estemos alcahueteando el pecado, e a igreja percebe que não é que nós estamos escondendo o pecado, la murmuración, a murmuração las malas conciencias e as más consciências son tranquilizadas. são tranquilizadas. Amén. Amém? Entonces eso es bueno para la iglesia. Então isso é bom para a igreja. Lo segundo, lo tercero. O terceiro, Primero, que la autoridad es sobre la iglesia. primeiro que a autoridade é somente da igreja. Lo segundo es que se guarda la conciencia de los demás santos de que el pecado se está tratando en la iglesia. E o segundo que guarda a consciência dos demais santos de que o pecado está sendo tratado na igreja. Y lo tercero es que es muy didáctico para la iglesia, E o terceiro é que é muito didático para a igreja, porque los demás miembros porque os demais membros van a aprender. vão aprender. Deuteronomio 19:20 dice lo siguiente: Deuteronômio 19:20 diz o seguinte: a veces el Señor hace eso con su pueblo. às vezes o Senhor faz isso com o seu povo. Ustedes conocen la historia de Acab. Vocês conhecem a história de Acabe? Él cogió el anatema, Ele pegou o anátema, escondió el anatema, escondeu o anátema, trajo maldición al pueblo, trouxe maldição ao povo, y el Señor reúne a Israel e o Senhor reúne Israel y llama a la tribu de este hombre, e chama a tribo desse homem, después a las familias de este hombre, depois a família desse homem, después a la casa de este hombre depois a casa desse y homem después a Acab, e depois a Cã, públicamente, publicamente, y lo manda a apedrear públicamente. e manda apedrejá-lo publicamente. ¿Por qué digo que es didáctico? E por que eu digo que é didático? Hermanos, Irmãos. como hablábamos ayer, Como nós falávamos ontem, nosotros estamos dando ejemplo nós estamos dando exemplos con lo que hacemos com aquilo que fazemos o con lo que dejamos de hacer. ou com aquilo que deixamos de fazer, No solo con lo que enseñamos, não somente com aquilo que ensinamos,
Nosotros podemos tener muy buena doctrina Nós podemos ter uma muito boa doutrina y una muy mala práctica. e uma prática muito ruim. Y la práctica a veces enseña más que la doctrina, E a prática às vezes ensina mais do que a doutrina, ¿cierto? certo? Entonces, Então, póngase usted a pensar. coloque-se você a pensar. Un joven en la iglesia, Um jovem na caso igreja, hipotético, um caso hipotético, cae en fornicación. cai em fornicação. Se le habló a solas, no se arrepintió. Você fala com ele sozinho e ele não se arrependeu. Y él quiere seguir en la comunión. E ele quer seguir na comunhão. Se le habló con testigos Fala-se com ele com testemunhas y no se arrepintió. e não se arrependeu. Ahora él es traído públicamente, Agora ele é trazido publicamente puesto aquí. e colocado aqui. Y que digamos, E o que nós falamos? iglesia, Igreja. ¿qué piensa la iglesia de que este joven O que pensa a igreja a respeito desse jovem? que está haciendo esto y esto y esto, Que está fazendo isso, isso que e se le ha isso. dicho esto y esto y esto y no se quiere arrepentir? Que foi falado isso, isso, isso para ele e não quer se arrepender. La exposición pública, A exposição pública. eso ya es una tremenda lección Isso por si só já é uma tremenda lição para la persona para a própria pessoa y para la iglesia. e para a igreja. Porque los jóvenes de la iglesia Porque os jovens da igreja van a pensar, vão pensar: los hermanos en la iglesia toman serio el pecado. os irmãos da igreja levam a sério o pecado. Pecar no es cualquier cosa. Pecar no es cualquier cosa. Pecar não é qualquer coisa. La casa del Señor es santa. A casa do Senhor é santa. Entonces comienza a gestarse un ambiente Então você começa a ter um ambiente de reverencia y temor. de reverência e temor. Y eso es bueno. E isso é bom. Eso es didáctico. Isso é didático. Cuando los hermanos ven, Quando os irmãos veem, por ejemplo, que nosotros no vamos a dejar que se enseñe cualquier doctrina en la iglesia, por exemplo, que quando nós não vamos deixar que se ensine qualquer doutrina na igreja, cualquier doctrina falsa o errónea, qualquer doutrina falsa ou errônea, ellos van a tener cuidado de lo que leen, eles vão ter cuidado de naquilo lo que que leem, estudian, naquilo que estudam, de lo que enseñan. daquilo que ensinam. Pero por ejemplo, Porém, por exemplo, si llega un hombre hablando herejías se chega um homem falando heresias y el hermano lo confronta, e um irmão confronta, él sigue hablando las herejías y visitando a los hermanos ele segue falando as heresias e falando para os irmãos y visitándolos. e visitando os irmãos. Se le confronta con testigos, Você confronta ele com él testemunhas sigue hablando e ele segue falando y se les pone públicamente. e ele é exposto Y la publicamente. iglesia se da cuenta que lo que él enseña es falso. E a igreja se dá conta do que aquilo que ele está ensinando é falso. La iglesia va a aprender A igreja vai aprender que no debe escuchar a todo el que viene a enseñar cualquier cosa. que não deve escutar a todos que venham falar qualquer coisa. ¿Es así o no es así, hermano? É assim ou não é assim, irmãos? Entonces la disciplina, Então a disciplina, aún en su última instancia, mesmo na sua última instância, es muy didáctica para la iglesia. é muito didática para a igreja. La iglesia aprende lo que es santidad, A igreja aprende o que é santidade lo que es temor al Señor. e o que é temor ao Senhor. Diferente también es Diferente também cuando llega alguien enseñando cosas raras quando chega alguém ensinando alguma coisa esquisita y no se le dice nada. e não fala nada Y para él ele. comienza a contaminar a los hermanos. E ele começa a contaminar os irmãos. Y aún hasta en las mismas reuniones de mutualidad el hombre se levanta y habla sandeces. E às vezes até na reunião de mutualidade o homem se levanta e fala coisas estranhas. Y la iglesia no hace nada. E a igreja não faz Los nada. hermanos no hacen nada. Os irmãos não fazem nada. Y como decía un hermano, E como dizia um irmão, nosotros podemos saber dónde comienza el error, nós podemos saber aonde começa o erro, pero no sabemos dónde va a terminar. porém nós não sabemos aonde ele vai acabar. Entonces por eso debe ser tratado. Por isso ele deve ser El tratado. pasaje dice, A passagem diz: y los que quedaren e aqueles que ficarem oirán. ouvirão. Y mire lo que sucede. E veja o que acontece. Y temerán. E temerão. O sea que un juicio Ou seja, que um juízo de la iglesia da igreja por un pecado, por causa de um pecado, por una doctrina falsa, por causa de uma doutrina falsa, por uno que está causando división, por alguém que está causando divisão, los demás van a aprender. os demais vão aprender.
Hermanos, si nosotros hiciéramos eso con los chismosos y murmuradores de la iglesia, Irmãos, se nós fizéssemos isso com os fofoqueiros e murmuradores da igreja, erradicaríamos la murmuración de la iglesia. nós erradicaríamos ou tiraríamos fora toda a murmuração da igreja. Pero como a veces somos tan ligeros, Porém, como às vezes nós somos tão livianos, livianos, que nos gusta hablar con el chismoso y murmurador, que para nós é agradável às vezes falar com o fofoqueiro, que com o expone la murmurador, vida de todos, porque ele expõe a vida de todos. por eso es que abundan. Por isso é que eles abundam, por isso que surgem de todo lado. Y por eso es que hay iglesias que tienen unos terribles problemas. E é por isso que na igreja às vezes tem alguns terríveis problemas. Y dice el pasaje: y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. E diz a passagem: não voltarão a fazer mais uma maldade semelhante no meio de ti. Entonces, cuando se trata el pecado Então, quando tratamos o pecado con justo juicio com justo en juízo todas las instancias, em todas as instâncias, si se arrepintió el hermano, se o irmão se arrependeu, se salvó al hermano. você salvou o irmão. Aun cuando él no se arrepienta, E mesmo quando ele não se arrependa, si la iglesia trata bien el pecado, se a igreja trata de maneira adequada o pecado, la iglesia va a crecer y va a aprender tratando esos asuntos. a igreja vai crescer e vai aprender tratando os seus assuntos. Para ir terminando, E para irmos terminando, el juicio final de la iglesia cuando el hombre no se arrepiente. o juízo final da igreja quando o homem não se arrepende. Tenedlo por gentil y publicano. Tende-o por gentil e publicano. O sea que una vez se habla con el hermano, Ou seja, que uma vez que se fala com o irmão, en todas las instancias, em todas essas y instâncias, el hombre no se arrepiente, e o homem não se arrepende, la iglesia debe tenerlo de cierta manera, a igreja deve ter ele de certa maneira, como un incrédulo, como um incrédulo, como uno no convertido. como um não convertido. Y eso no es solo que vamos a decir, este es incrédulo, gentil y publicano. Ou não é só que vamos dizer, esse é incrédulo, gentil e publicano. Pablo nos decía ahí en 2 Tesalonicenses 3:14 que leímos ahora, Paulo dizia aí em 2 de Tessalonicenses 3,14, que dice, líamos agora há pouco. a este señaladlo. Paulo dizia ali nesse texto, a esse notai, Y dice, e diz, a este señaladlo y A ese no os juntéis con él. a esse notai e não os ajunteis com ele. Como él no respeta al Señor, Como ele não respeita o como Senhor, él no respeta la palabra del e Señor, como ele não respeita a como palavra él do no Senhor, respeta el gobierno de la como iglesia ele não respeita o governo y a da la igreja, iglesia misma, e nem a própria igreja, el compañerismo cristiano o companheirismo cristão que teníamos con él que nós tínhamos com ele tiene que ser cortado. tem que ser cortado. No hay que tenerle como enemigo, dice Pablo. Não é necessário ter a ele como inimigo, Paulo disse. Es un hermano, É um irmão. pero un hermano señalado Porém, um irmão anotado y expulsado de la comunión. e expulsado da comunhão. Pablo lo dice ahí en Tito 3, verso 10. Paulo diz aí em Tito 3, verso 10. Todos los beneficios de la comunión, Todos os benefícios da comunhão, las reuniones, as reuniões, el o compañerismo, companheirismo, el poder escuchar la palabra, poder escutar a palavra, cuando él rehúsa el arrepentimiento, quando ele recusa o arrependimento, él ya no puede disfrutar de la comunión, ele já não pode desfrutar da comunhão. él ya no debería estar en nuestras reuniones. Ele já não deveria estar em nossas reuniões. Dice Pablo, Disse Paulo: sacad a ese inmundo de en medio de vosotros. tirai a esse iníquo do meio de vós. 1 Corintios, ¿no? Primeiro aos Coríntios. No puede estar entre nosotros. Não pode estar entre nós. Tiene que ser sacado, Ele tem que ser tirado, señalado, anotado, y no nos podemos juntar con un compañerismo cristiano. e não podemos nos juntar com o companheirismo cristão. Y dice ahí en Tito E disse aí em Tito 3, verso 10. 3, verso 10. Al hombre que cause divisiones, Ao homem que cause divisões, después de una y otra amonestación, depois de uma e outra admoestação, ¿qué debemos hacer? o que nós devemos fazer? Desecharle. Desprezá-lo.
Porque a veces Porque às vezes nosotros quedamos lidiando con un sujeto nós ficamos lidando com um sujeito 1 año, 2 años, 3 años. 1 ano, 2 anos, 3 anos. La persona no se arrepiente. E a pessoa não se arrepende. Yo digo, E eu digo, hermanos, irmãos, hay personas que son como sanguijuelas. existem pessoas que são como sanguessugas. Solo chupan sangre. Eles só sugam o nosso sangue. Solo causan problemas. Somente causam Solo problemas. causan divisiones. Somente causam divisões. Con personas así. Com pessoas assim. Insista 2, 3 veces. Insista 2 ou 3 vezes. Si no se arrepiente, Se ela não se arrepende, deséchelo. você pode colocar de lado ou desprezar. Hay personas con las que uno no debería invertir mucho tiempo, hermano, Existem pessoas com as quais não deveríamos perder muito tempo, si no hay arrepentimiento. se não há arrependimento. Dice ahí, Diz aí, sabiendo que el tal se ha pervertido sabendo que o tal tem se pervertido y peca e peca, y está condenado por su propio juicio. e está condenado por seu próprio juízo. Ahorita se los leía, si quieren léalo para que ustedes lo tengan anotado. Desculpa. 1 Corintios 5:13. 1 Coríntios 5:13. Ahorita se lo citaba, pero es bueno que lo lea. Agora há pouco nós citávamos, mas eu gostaria que você lesse. En vez de pronto de dormirse, sería bueno que lo leyera. En vez de dormirse, sería bueno que lo leyera. E, ao invés de dormir, seria bom que você lesse. Dice, Diz: porque los que están afuera, porque aqueles que estão fora, Dios juzgará. Deus julgará. Quitad. Tirai. Si ven, esto nos habla de excomunión. Isso nos fala de excomunhão. Sacar. Tirai. Pues a este perverso de entre vosotros. Tirai, pois, esse perverso de entre vós. Entonces es sacar de la comunión. Então, tirar da comunhão Es tan serio que Pablo dice que la iglesia debe entregarlo a Satanás. é tão sério que Paulo diz que a igreja deve entregar ele a Satanás. Dice ahí en el verso 4. Diz no verso 4: En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, No nome do nosso Senhor Jesus Cristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. reunidos vós e o meu espírito no poder do nosso Senhor Jesus Y Cristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. e o tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Pablo tiene la idea Paulo tinha a ideia que la comunión que a comunhão también es protección. também é proteção. Mientras estamos en comunión, Enquanto estamos em comunhão, hay cosas que Satanás no puede hacer. existem coisas que Satanás não pode fazer. Pero una vez un miembro se rebela contra la iglesia, Porém, uma vez que um membro se rebela contra a la igreja, iglesia puede quitar esa protección a igreja pode tirar essa y proteção entregar ese miembro, e entregar esse membro, dice ahí, a Satanás. disse aí a Satanás. Qué serio, ¿no, hermano? Que sério, não, irmãos? Que un hombre pueda llegar a tal obstinación y rebelión, Que um homem possa chegar a tal obstinação e rebelião, que la iglesia llegue a tomar tal decisión. que a igreja chegue a tomar tal decisão. Ahora, Agora, en cualquier parte del proceso, em qualquer parte do processo, o aún después, ou ainda depois, si hay arrepentimiento, se existe arrependimento, hay restauración. há restauração. La disciplina de la iglesia A disciplina da igreja nunca es final. nunca é final. Ella siempre debe dejar la puerta, Ela sempre vai à porta, sempre deve se deixar a porta, por si el hijo pródigo porque se o filho pródigo quiere volver a la casa. quiser voltar a casa, Mas mas debe haber arrepentimiento. deve haver arrependimento. Si hay arrepentimiento, Se existe arrependimento, debe haber restauración. haverá restauração. Si no hay arrepentimiento, Se não há arrependimento, lo que leíamos ayer, hermanos, aquilo que nós líamos ontem, lo que se ate en la tierra, aquele que se ate en la tierra, se ata na terra, se liga na terra, será atado en los cielos. será ligado nos céus. Las personas pueden huir de la iglesia, As pessoas podem fugir da igreja, cambiar de la iglesia, mudar de igreja irse para otra ciudad. e ir para uma outra cidade. Mas cuando la iglesia hace el debido
Porém, quando a igreja faz aquilo que é certo, que é devido, el debido juicio, o devido juízo, la justa disciplina, a justa disciplina, y el miembro no la acepta, e o membro não aceita, el miembro tendrá que dar cuentas en el tribunal de Cristo. o membro terá que dar conta diante do tribunal de Cristo. Ahora, hermanos, Agora, irmãos, recuerden lo que hablábamos ayer comenzando. lembrem-se aquilo que nós falávamos ontem no início. La iglesia A igreja es un lugar, é um lugar. mejor dicho, la iglesia son personas Melhor dizendo, a igreja são pessoas que se comprometen que se comprometem a ayudarse mutuamente a se ajudar mutuamente para poder caminar con su buen pastor que es Cristo. para poder caminhar com o seu bom pastor que é Cristo. Como hermanos tenemos la responsabilidad de restaurarnos los unos a los otros E como irmãos, nós temos a responsabilidade de restaurar uns aos outros y de ayudarnos los unos a los otros. e de nos ajudarmos mutuamente. Yo siempre le digo a los hermanos, Eu sempre falo aos irmãos: hermano, irmãos, si usted tiene algún aprecio por mí, se você tem algum apreço por mim una buena intención por mí, e uma boa intenção por mim, y usted ve algo en mí que no es correcto, e você ver algo em mim que não é correto, venga y háblelo. venha e fale. Ayúdeme. Me ajude. Hay cosas que yo no veo. Existem coisas que eu não vejo Yo necesito la ayuda de los hermanos. e eu preciso da ajuda dos irmãos. Hay del que está solo y cae y no hay quien le ayude. Ai daquele que estiver só e cair e não haver quem o ajude. Y la iglesia es la compañía de hombres E a igreja é a companhia de homens donde nos podemos ayudar mutuamente. onde nós podemos nos ajudar mutuamente. Amén, hermanos. Amém, irmãos?